Olá, amigos da ETEC Brasil, Mato Grosso do Sul. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Sérgio Barros, sou especialista em Direito Público e trabalharei com vocês hoje a disciplina de Tributos e Contribuições nesse nosso curso técnico em Serviços Públicos, na disciplina Tributos e Contribuições, o terceiro módulo. Essa matéria ela é extremamente importante, porque mostra exatamente como que o Estado vai arrecadar os recursos para que, a partir disso, possa atender às necessidades da população. Então, o professor Paulo de Barros Carvalho, parafraseando o que ele disse, o direito tributário é o ramo do direito público que trata da arrecadação e fiscalização de tributos. Ele delimita as razões e condições do Estado de o particular entregar as riquezas ao Estado. Nós estamos aqui, acabamos de entregar nossa declaração de imposto de renda, há pouco tempo atrás, e, poxa vida, o leão mordeu doído, né? Com certeza. Mas por quê? Porque é justamente o ramo do direito tributário, né? Uma matéria do direito tributário que vai tratar da arrecadação do Estado, de como ele vai captar recursos das pessoas, dos contribuintes, das pessoas físicas e jurídicas, para atender posteriormente às necessidades públicas. Aqui eu peço sua atenção. Cuidado! Não confunda direito tributário, que é o ramo que visa arrecadar dinheiro, com direito financeiro, que é o ramo que visa gastar o dinheiro arrecadado. Então, tributário arrecada, financeiro vai gastar. Tudo bem? Não confundam isso, beleza? Senhores, então, esse é o objeto do nosso estudo hoje. Nós falamos que o direito tributário é um ramo autônomo porque ele possui seu conjunto próprio de princípios e regras específicas. Como assim, professor? Eu não entendi o que é um princípio e uma regra específica. Princípio é basicamente, são as ideias gerais, as regras gerais que norteiam toda sorte de regras específicas num ramo do direito. Tá? E aqui as normas são as chamadas regras específicas ou comportamentos específicos. Professor, não entendi. Fica tranquilo. Pensa comigo um pouquinho. Nós não temos, por exemplo, alíquotas diferentes do imposto de renda? Se você ganha uma renda um pouco baixa, você vai pagar a alíquota menor. Você ganha uma renda um pouco maior, você vai progressivamente pagando alíquotas maiores. Quanto mais você ganha, mais você contribui. Isso acontece por conta do princípio da igualdade, onde eu posso tratar de modo igual quem realmente é igual e de modo desigual quem precisa de uma vantagem. Quem ganha pouco não dá para ser muito tributado, senão não vai sobrar nada para ele. Imagina, 27,5% de quem ganha R$2.000. 20% vai dar aí R$400, vai dar R$500 mais ou menos. Imagina, você ganha 2.000, tira 500, fica 1.500. É muito pesado. Não. Quem ganha R$2.000 vai pagar a alíquota mínima, bem mais baixa do que os 27,5% do que alguém que ganha muito mais vai pagar. Por que eu estou falando isso? Princípio da igualdade. Vem e fala. Eu não posso tributar demais quem ganha pouco. Quem ganha mais, automaticamente contribuirá mais para o imposto de renda. Ok? Então vejam. Regra específica, quem ganha mais, paga mais. Princípio que fez surgir essa regra específica, eu não posso tributar todo mundo de modo igual. Eu não posso tributar da mesma forma, nos mesmos 27,5%, um milionário e alguém que vive com R$2.000 por mês, em média. Então, essa é a diferença entre um princípio e uma norma, especificamente do direito tributário. Então, já que nós falamos que o direito tributário é um ramo por ter seus princípios e regras específicas, vamos estudar então os princípios tributários? Porque são eles que vão nortear, que vão nos dar um norte para a criação das regras tributárias específicas. Tudo bem? Primeira coisa então, o sistema constitucional tributário ou os princípios e regras tributárias. A primeira delas é que a gente precisa entender que são muitos princípios tributários. Mas, para facilitar, a gente vai pegar aqueles que são mais importantes, aqueles que são mais eminentes, para que os senhores tenham uma informação privilegiada e voltada para a sua formação técnica.
Tudo bem? Primeira ideia é o princípio da estrita legalidade, onde o poder público só pode instituir ou majorar tributos por lei. E essa lei pode ser complementar ou ordinária. Professor, qual a diferença de uma lei complementar e uma lei ordinária? Senhores, a lei complementar é aquela que demanda a maioria absoluta do legislativo. Nós estamos falando de lei federal, a maioria absoluta do Congresso Nacional. Ora, se lá nós temos a Casa do Povo e os representantes do povo estão lá, quando eu exijo a maioria absoluta, eu automaticamente estou dizendo que vai haver um debate de toda a sociedade, de todos os congressistas, ou da maioria deles, para que se aprove uma lei complementar. De outro lado, quando eu falo numa lei ordinária, eu estou falando numa lei comum. Obviamente não estou falando da Carla Pérez, a ordinária do El Chan, né? Nada contra ela, mas é assim que as dançarinas eram chamadas, né? De modo até uma brincadeira. Mas olha só, ordinária significa comum. Então uma lei comum não precisa da aprovação de todo mundo. Precisa pura e tão somente da aprovação de todos os presentes, todos os congressistas que lá estão. Então quando eu falo em lei complementar e a maioria das regras de tributários são aprovadas por lei complementar, eu estou dizendo que todo mundo vai debater esse negócio, porque para aprovar tem que ter maioria absoluta dos congressistas. Tudo bem? Continuando então, esse princípio da estrita legalidade vai dizer então que nós temos só a lei pode majorar ou instituir tributos, ou seja, fazer nascer um tributo e aumentar a esse tributo somente a lei pode fazer. Tá? Que mais? Mas eu tenho algumas exceções, que são as chamadas exceções de controle econômico. Por exemplo, se a economia brasileira não está indo muito bem, eu preciso parar de importar um pouquinho para que as pessoas gastem aqui dentro do país e o nosso dinheiro não fique indo lá para fora. Tá? Então, para que a gente não vai gastar no Paraguai. Foi isso que aconteceu, não foi? Sim, a alíquota, o valor que você podia gastar foi reduzido para $150. E por que isso? Porque nós precisamos que os brasileiros gastem no Brasil. Se gastar fora, vai deixar de gerar emprego aqui. Nós temos uma crise econômica no Brasil. Então, vejam, a ideia é de que nós precisamos regular a economia e para isso nós temos o imposto de importação, o IPI, que são os dois impostos de controle econômico. Tá? Então, eles são majorados pelo próprio Poder Executivo de modo mais rápido, não pelo Legislativo, nem por lei ordinária, muito menos por lei complementar. Tudo bem? Senhores, o outro princípio é o princípio da anterioridade. Segundo o qual, os contribuintes devem ter prévio conhecimento da criação ou do aumento. Nós falamos que para criar ou aumentar tem que ter lei. Ótimo, mais do que isso, para criar ou aumentar, se eu aumentei nesse ano, eu só vou poder cobrar isso no próximo exercício financeiro, ou seja, só no ano que vem. Porque as pessoas vão se acostumar com uma nova alíquota que vai sobrecarregar ainda mais a pessoa física ou jurídica, vão se acostumar com um novo tributo e por aí vai. Tudo bem? Essa anterioridade, ela respeita dois requisitos. Além desse anual, ou seja, tributo criado em 2014, só valerá no exercício financeiro 2015, então 2014 só vale em 2015, 2015 só em 2016. Além disso, imagina a seguinte questão, imagina que eu sou um presidente que quero sacanear todo mundo, e eu faço o seguinte, eu crio um tributo em 12 de dezembro de 2014, por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que quando virar o ano esse tributo vai ser cobrado, e vão se passar aí, de 12 de dezembro até 1º de janeiro, vão se passar 18 dias, 19 dias. Não vai ser um tipo de surpresa? Vai ser. Por isso criaram a anterioridade nonagesimal, vem de 90. Por quê? Porque um tributo criado deve esperar o prazo de 90 dias.
Então, se eu, malandrão aqui, quiser onerar a população, sacanear alguém, eu crio um tributo dia 12/12/2014, anterioridade anual, só em 2015, mas também a anterioridade nonagesimal, só 90 dias depois, ok? Então, esse tributo vai valer só depois de 90 dias, lá pelo mês de março, fevereiro, março, você vai ter esse tributo. Então, dá tempo das pessoas se prepararem. Tudo bem? Agora, olha que interessante. Se eu criei uma lei hoje, uma lei que muda um certo tributo, será que ela volta para trás? Será que volta? Os efeitos da lei daqui para frente? Ou será que em alguma hipótese ela vai voltar? É a nossa hipótese aqui do finalzinho, ó. Vai retroagir sempre em benefício do contribuinte. Se for para piorar, pior que tá não fica. Pior que tá é daqui para frente. Se for para ajudar, volta. Retroage sim. Ok? Outro princípio é o da isonomia tributária. É o que nós falamos do imposto de renda. Não sei se você se recorda, no começo da web aula, nós falamos sobre o imposto de renda. A ideia de que quem ganha mais, paga mais. Quem ganha mais, paga 27,5%. Quem ganha menos, paga muito menos. Muito menos. Por quê? Isonomia tributária. Eu não posso tributar de modo igual quem está em situação econômica diferente. Ok? Este é o princípio da isonomia tributária. Também tem o vedação ao confisco, que é um princípio que tem a ideia de evitar que o poder público não crie um sobrepeso financeiro sem qualquer benefício ao contribuinte. Eu não posso admitir, num país que tem uma carga tributária acima de 30% do que é produzido, acima de 30% do PIB, que eu crie tributos sem que haja uma contraprestação do Estado. Isso é vedação ao confisco. Por fim, o último princípio é o da uniformidade geográfica. O Brasil tem dimensões continentais. E seria um contrassenso se eu tivesse tributação muito alta em São Paulo e uma tributação irrisória em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu preciso que haja uma uniformidade geográfica no aspecto tributário. Eu não posso onerar demais uma região e desonerar outra região. Não posso fazer isso. Senão alguém vai ir de um lugar para o outro, eu vou atrapalhar a economia regional. Não posso fazer isso, tá? Não posso fazer isso. Esse é o princípio da uniformidade geográfica. Peço atenção só para um detalhe. Você já ouviu falar na Zona Franca de Manaus, não é? O que acontece? A ideia é de que uma região que precisa de um certo desenvolvimento econômico. E lá existe a imunidade de impostos para quem produz na chamada Zona Franca de Manaus, porque é uma cidade que precisa de desenvolvimento econômico. Aí sim, por uma justificativa plausível, pode o poder público suavizar essa uniformidade geográfica de modo a dar um incentivo para aquela região, incentivo esse que não existe em nenhuma outra região do Brasil, salvo o melhor juízo. Tudo bem? Então aí eu posso ferir a uniformidade geográfica. Já que vimos os princípios tributários, vamos falar agora das regras específicas de direito tributário. Lembrando que os princípios que nós já vimos, são eles que vão nortear essas regras, são eles que vão mostrar como que a gente vai interpretar uma lei tributária, como que a gente vai enfrentar um conflito, um choque entre leis tributárias. É através dos princípios que nós já estudamos. Vamos então para as normas tributárias. Normas tributárias. São basicamente regras específicas e são extremamente importantes no Estado de Direito, principalmente no Estado que veio da ditadura, onde nós tínhamos sempre a lei como objeto de opressão do povo, ou até o regime para oprimir o povo, né? Desrespeitando até a Constituição vigente e tudo mais. Por isso que no artigo 150 já começa o direito tributário na Constituição falando é vedado à União. Então, já bem no comecinho desse sistema tributário, já vem com as vedações, que a União não pode fazer. Tudo bem? Senhores, antes de entrarmos nas regras tributárias, as normas tributárias, precisamos falar um pouquinho
da diferença entre os tipos de regra. Eu tenho aqui uma pirâmide, ó, acompanha comigo aqui uma pirâmide, e ela tem no seu topo regras constitucionais, no meio leis ordinárias e complementares, e aqui embaixo eu tenho as portarias, resoluções e instruções normativas. O que é isso? A regra da Constituição ela está aqui no topo porque elas são as regras mais importantes de uma sociedade. Como assim, professor? Foi aqui que nasceu o novo Brasil em 1988, um Brasil não ditatorial, democrático, Estado democrático de direito. Então essas são as regras mais importantes de um país, do chamado poder constituinte originário. Eu constituo um país de modo originário, logo essas regras são as mais importantes. Aqui embaixo eu tenho as leis ordinárias. Para que servem? Para tornar efetivo uma regra constitucional. Uma regra prevista na Constituição. Por exemplo, o Brasil começou com a ideia de ser uma sociedade justa, fraterna, igualitária e que preza pela erradicação da pobreza. Ora, amigos, desde 88 nós estamos em 2015 e ainda há pobreza no Brasil. Ainda há gente que não consegue fazer 3 refeições por dia. Então, para isso que servem as leis, para tornar concreto uma regra constitucional. E também as portarias, resoluções e instruções normativas que estão aqui embaixo. Abaixo até das leis, elas existem também para tornar concretas essas regras constitucionais e que estão na lei. Professor, não entendi essa portaria. Olha só, portarias, resoluções, instruções normativas são geralmente um órgão técnico específico criando regrinhas, regulamentando um direito já trazido por uma lei ou por uma regra constitucional. Tudo bem? Elas estão aqui na base só para regulamentar algo que já existe. Por quê? Eu te faço a seguinte pergunta, vamos para um exemplo que vai ficar mais fácil. Na sua região, quantos médicos veterinários foram eleitos legisladores na Câmara? Aqui em Campo Grande eu não me recordo de ninguém. Na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, não me recordo de ninguém também. Como é que eles farão normas de inspeção de alimentos se eles não dominam a medicina veterinária? Especificamente, essa parte de educação sanitária, inspeção de alimentos? Então, muitas vezes eu preciso delegar essa regulamentação a um órgão técnico que domina esse assunto. A vigilância sanitária. Tem um monte de médico veterinário concursado lá, são os melhores médicos veterinários que passaram no concurso. Mas presta atenção, eu só posso inovar com regras da Constituição e leis ordinárias e complementares, porque são regras feitas pelo Legislativo. E as regras de terceiro grau jamais podem criar, inovar ou extinguir direitos. Elas só vão poder regulamentar algo que já existe por conta de uma regra na Constituição ou de uma lei ordinária ou complementar. Normas de primeiro e segundo graus. Senhores, feito isso, nós falaremos agora de competência tributária. Eu tenho até uma história engraçada para falar para vocês. Eu estava no primeiro ano de Direito e fui assistir minha primeira audiência. Estava lá, feliz e contente, botei um terno pela primeira vez, né? Estava lá sentadinho. E aí o juiz sentou lá e o advogado também de uma das partes sentou, olhou para o juiz e falou: Excelência, o senhor é incompetente. Eu falei: meu Deus do céu, o cara tá louco, ele vai sair preso dessa reunião. Chamou o juiz de incompetente, que maluco. Eu estava errado, companheiro. Eu não entendia muito bem o que eles estavam conversando. Era um assunto técnico. Quando eu me refiro no direito à competência, eu não estou falando qualidade do serviço, eu não estou falando que o cara trabalha mal ou que ele trabalha bem porque ele é competente, não. Eu estou falando em atribuição. Significa dizer que o cara tem atribuição para julgar aquela demanda. E só para fechar a historinha, o juiz falou: é verdade,
realmente eu sou incompetente. Que coisa, né? Eu achei que ele estava se dizendo incompetente, ruim de serviço, mas não. Ele estava se dizendo que não tinha atribuição legal para julgar aquele caso, por uma questão de divisão do trabalho. Tem juízes cíveis, juízes penais, juízes da Justiça Federal, juízes trabalhistas e por aí vai. Ele não era o certo para julgar aquela ação, mas ele tinha notório saber jurídico, passou no concurso, não era o caso. Tudo bem? Falando então em competência tributária, senhores, competência é sinônimo de atribuição. Significa dizer qual a atribuição de cada ente federado para legislar sobre determinado tributo. Ou seja, como é que ele vai, cada ente federado, município, estado, Distrito Federal, vai fazer para arrecadar dinheiro e atender às necessidades públicas. Tá? Então, a União, por exemplo, pode instituir ou majorar tributos a respeito do IPI, Imposto de Renda, Imposto de Importação, Imposto de Exportação e o Imposto sobre Grandes Fortunas, que não existe. O único imposto previsto na Constituição que não existe é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Além disso, os estados do Distrito Federal podem instituir tributos sobre o ICMS, circulação de mercadoria, ITCD, transmissão causa-mortes, alguém morre e passa o patrimônio de uma pessoa para o outro por herança, ou por doação, ou por testamento, cobra-se um imposto sobre isso. O IPVA, o imposto sobre veículos automotores e outros tributos também. Tá? Senhores, então aquela fique bem claro, a atribuição de cada ente federado. E por fim, os municípios, que podem instituir tributos sobre o serviço, principalmente sobre o serviço, essa grande fonte de renda dos municípios. A gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente quando falarmos de tributos em espécie. Beleza? Mudando então de assunto, vamos falar do conceito de tributo. Eu falei tributo. Professor de Direito Tributário, o que é tributo? É o que veremos agora. Está descrito no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Fala logo que é tributo, né? Tributo, Código Tributário, meu Deus do céu. Senhores, os senhores sabem, eu sei disso. Tributo é toda prestação pecuniária, dinheiro, compulsória, ou seja, obrigatória. Eu não posso escolher pagar tributo. Hoje não quero pagar o imposto de renda. Não posso fazer isso, porque é compulsória, obrigatória. Ele também é instituído por lei. Nós já vimos isso no princípio da estrita legalidade. E ele não decorre de multa. Ou seja, como assim, professor? Por que não decorre de multa? Significa dizer que quando eu tenho que pagar um tributo, significa que eu pratiquei uma atitude de acordo com a lei. A lei fala, quem ofere renda, paga imposto de renda. Quem vende mercadoria, paga o ICMS. Quem presta um serviço, paga o ISS. Eu pratico justamente o que a lei disse que era para praticar. Tudo bem? Diferentemente de uma infração penal. A lei fala, não mata, não é para matar, eu mato. Eu vou lá e, se eu ofendo alguém, pratico uma calúnia, ou uma injúria, ou uma difamação, que são diferentes. Então eu faço algo ilegal. No caso do direito tributário, não. Ele não decorre de multa, porque é um ato legal. A lei fala, se você praticar o fato gerador, nós vamos fazer a incidência de um tributo. Senhores, continuando então, nós temos que tratar agora da chamada relação jurídico-tributária. Ai, professor, que nome estranho, direito é muito complicado. Não é, companheiro. O que é uma relação? É uma interação entre dois sujeitos. Relação jurídica, porque está na lei. É uma relação que está na lei e trata o quê? Do tributo, onde eu sempre vou ter de um lado o fisco querendo arrecadar e do outro lado o contribuinte que vai ter que pagar. Tudo bem? Então olha só, mas não é só isso. Relação jurídico-tributária é basicamente a interação de dois sujeitos. O sujeito ativo, que é aquele que arrecada, que recebe, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ele lança o tributo e cobra o tributo. Como assim lançar, professor? Ele chega lá no estabelecimento empresarial, ele chega na tua casa, fala assim, você auferiu renda e deve pagar a tributação, ok?
ele vai lançar, lança na guiazinha dele lá, pronto, ali nasce a obrigação tributária principal e você precisa recolher o tributo, pagar, porque senão esse mesmo ente, sujeito ativo, vai te cobrar. Beleza? E o sujeito passivo, que somos nós, que é quem paga, pessoas físicas ou jurídicas que praticam a conduta descrita na norma. Como assim? Pratica a conduta descrita na norma? É isso mesmo. Quando eu ganho dinheiro, estou oferindo renda. Quando eu transformo matéria-prima em produto industrializado, eu pago o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. Quando eu importo, trago um objeto de fora do país, eu preciso pagar o quê? O imposto de importação. Tudo bem? É isso que significa praticar a conduta descrita na norma tributária. Ótimo? Senhores, feito isso, a gente vai entender uma regra chamada regra matriz de incidência tributária. Regra matriz, porque é uma regra que estuda quando que um tributo vai incidir sobre alguém. E essa regra, ela é matriz, ela se aplica a todos os tributos existentes no país. Quem trouxe essa regra foi o mais proeminente jurista brasileiro e até da América Latina, o professor Paulo de Barros Carvalho, tá? Da PUC de São Paulo. E ele vai dizer que, para que haja incidência tributária, eu preciso de uma hipótese e de uma consequência. Como assim? Essa hipótese tem consigo um critério material, ou seja, como? Um critério temporal, quando que eu vou pagar tributo? E um critério espacial, onde pagar tributo? Como pagar tributo significa por que pagar esse tributo. O critério temporal, quando que eu devo pagar esse tributo? Quando eu pratico o fato gerador, a conduta descrita na norma, quando eu faço outra coisa, depois de um mês, de um ano, quando que eu devo pagar esse tributo? Quando nasce o dever de eu pagar um tributo? E onde pagar o tributo? Eu tenho escritório de advocacia em Campo Grande, prestei um serviço em Ponta Porã, onde que eu pago esse tributo? É a regra matriz de incidência tributária. E também uma consequência, que é o critério pessoal. Quem pode cobrar? Quem tem competência, atribuição para cobrar? Quem deve pagar? E também o critério quantitativo. Qual é a base de cálculo que eu coloco? É o valor do serviço? É o valor da operação? É o valor do bem? Qual é a alíquota? 5, 10, 15%? Qual a porcentagem? É isso que nós chamamos de regra matriz de incidência tributária. Então, é a partir dela que surge a chamada obrigação principal. O que é isso? Obrigação principal. Pensa comigo. O que é que o Estado quer mesmo? Dinheiro para atender às necessidades públicas. Então, quando eu falo em obrigação tributária principal, estou falando do principal. Quando que surge o dever de pagar o tributo, ok? Senhores, e eu tenho a obrigação acessória, que é escriturar as operações tributáveis para efetivar a fiscalização e lançamento. Escriturar significa registrar, vendi, entreguei, alienei, vendi mercadoria, circulou, paga tributo, ICMS, tem que estar o quê? Escriturado. Tudo bem? Senhores, feito isso então, agora a gente chega no estudo das espécies tributárias, dos tipos de tributos existentes no Brasil. Tudo bem? Vamos dar uma paradinha, uma descansada agora, tomar um cafezinho e na volta a gente continua com esse item 6, espécies tributárias. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.